Depois o bloco feminista também, educação. O novo história que a gente vai contar. Eu fico emocionada só de lembrar, passar na televisão, de repente, aquele fogaréu cobrindo todo o nosso teatro. É uma coisa assim, muito triste, mas graças a Deus não teve aquele barco. O fosso nunca está aberto, então vocês viram assim, um bastidor que normalmente a galera não acessa. E quando ele sobe, ele complementa o palco? Vira um palco só. Vira um palco só. E a gente tem lá no palco, a gente tem mais 5 elevadores, 4 lá, na verdade, um aqui, que a gente consegue colocar a orquestra em níveis diferentes. A orquestra em algum cenário que for necessário, mas eles ficam em níveis diferentes. Então, que daria camadas de cenário. Isso, Na ópera, por exemplo, você consegue identificar isso também. E a apresentação de orquestra, se vocês tiverem a oportunidade de vir assistir a orquestra, você pode conferir que tem cada instrumento, às vezes, estão em níveis diferentes. Mas eu vim aqui tipos de festival curta, eu posso estar esquecendo de vários, mas são muitos festivais que acontecem aqui no cinema que chama Cine Humberto Mauro. Humberto Mauro é um precursor dos modernistas, Glauber Rocha. O cinema dele, faz uma pesquisa, os curtas que ele produzia, viveu muito tempo em Cataguases, na terra rica de literatura, né? E Humberto Mauro é a referência de todos. Depois o Capanema leva ele para o governo federal para ele poder trabalhar no Ministério de Educação, para fazer também filmes para propagar a política do governo. E ele é importantíssimo para o cinema brasileiro, tá? Então por isso que a gente faz essa homenagem. E os amigos, começou como isso aqui? Tinha um grupo de amigos cinéfilos, que antes de qualquer apresentação do Pará lá em cima no teatro, eles faziam alguma apresentação de cinema. Foi se juntando um grupo, amante do cinema, até conseguir chegar ao que hoje nós temos aqui, o Cine Humberto Mauro. Uma coisa que é legal falar também, pensando sobre essa perspectiva de grupo, de apresentar coisas novas e manter essa disseminação de cultura é um pouco desse papel que o cinema tem hoje também, né? Com todas essas amostras, né? Com todos os eventos que tem. Então, por exemplo, ano passado, quando teve aniversário de morte do Zé do Caixão, teve uma sessão que foi temática, né, sobre os filmes dele, ficou passando na sessão da meia-noite, que é uma sessão famosa que tem aqui também no cinema. Então, assim, quando tem, por exemplo, férias, tem uma sessão de filmes de férias, filmes temáticos para crianças, coisas do tipo. Então, eu acho que tem uma importância muito grande, né, essa coisa de ser como ainda é, de ter pessoas querendo botar aquilo ali para frente, sabe? E ser tudo de graça, ser tudo acessível para todos os públicos, chega na fila, pega o ingresso e entra, sabe? Não tem nenhum tipo de
afastamento ou nenhuma ideia assim, né? É sempre agregador, é sempre... Agregador, isso mesmo. Outro evento que aqui que é bem interessante, que é ligado ao cinema, que é o cinema ao ar livre, que às vezes acontece aqui, nesse espaço interno aqui, que vocês vão conhecer, e às vezes acontece até no parque também. Então tem essa ligação com o parque, que são cinemas, a gente monta a tela, e são cinemas geralmente de 8, às vezes até a própria meia-noite também, né? A gente costuma fazer. Vocês estão vendo que tem acesso à acessibilidade, tem um espaço para isso, tá? É uma sala bem íntima, né? Ela é um canto que te acolhe, você recebe esse lugar, você não fica num espaço perdido, né? E te envolve na tela. E depois vão sendo substituídos. E aí é uma maneira também da gente levar esse Cine Humberto Mauro para casa e poder estar assistindo os filmes que a gente exibe aqui em casa também. Pela plataforma eu consigo Isso, assistir? a gente consegue ver os Esses, filmes por por exemplo, lá. que estão na mostra, esses antigos, estão lá? Alguns sim, né? Não são todos que vão para a plataforma, né? Porque isso tem uma logística de direitos e de permissão, mas uma boa parte vai para a plataforma e pode ser acessado por qualquer pessoa, tá bom? O projeto do Tenai. Começou a construção. Aqui embaixo, ó. É aqui. O Palácio das Artes, gente, uma movimentação artística pré-Palácio das Artes, vou te contar, Nelson Freire veio com essas colunas aqui, restos da obra. Nelson, ele veio tocar, ele era um mineiro, muito famoso, pianista, Nelson Freire. Veio tocar, era jovenzinho, de 23 anos de idade. A trupe do Procópio Ferreira veio também. Isso tudo com uma pessoa muito importante, que depois a gente vai falar dela, Maricela Tristão, que em 65 ela fez uma manifestação tão grande que tinha até festival de canto lírico aqui, nesses restos nossos meninos. E para não morrer a ideia de JK e para a gente não ficar sem teatro. E a gente ficou com mais do que um teatro, né? Esse centro. As sapatilhas e uma calça preta, um moletom preto. Eu não sabia esse detalhe do moletom, usava um moletom preto, mas para mim bastava uma calça de meia, não sei o que, não sei quantos. Aí eu comprei, em vez de comprar um moletom, eu comprei essa calça preta, mas ela era meio lisa, que era um pouco mais grossa que uma meia calça. Aí vinha passando, tinha uma sala aqui embaixo, espelhos, não sei o quê, mas aí você saía pro vestiário, aí passava junto das meninas. Que show, hein? O detalhe que eu não via que era meio transparente. A cueca preta era meio transparente. Não sabia. Aí o professor Carlos Leite, já um mês mais ou menos, me procurou e já me deu de presente um moletom. Que moletom delícia, preto. que caso mais gostoso. Tenho de lembrança Tá dele. vendo? E aí depois medicina, fiquei um pouco tempo, eu fiz uns 6 meses de balé. Mas tem esse Que detalhe sucesso, que o professor hein? Carlos Ai, Leite me deu um sucesso, moletom deve ter preto. Que legal. Nossa, aí eu vim para Belo Horizonte, sou mineiro, mas eu vim para Belo Horizonte a Piedade, você chegou a trabalhar agenda gerencial. Então é uma arena, você vê que são 3 lados, a presença do público é muito próxima ao artista, né? Então a coisa acontece aqui. É uma delícia esse teatro, eu adoro. Vocês estão vendo as rampas aqui, o espaço aqui, as cadeiras de cadeirantes, tá? Eles tiraram, como a Letícia falou, tirou assim. E a gente está sempre tentando aprimorar.
E é no dia a dia. Mais alto, tem mais um detalhe sobre o palco. A cor. A cor? Será que é a cor? Ah, é o material. É o material. Exatamente. Então, essa sala aqui, ela é utilizada mais para a música, porque a acústica dela é melhor. Só da gente conversar, vocês vão perceber que tá um som melhor, né? Então, apresentação de voz e violão, piano, muita coisa acontece aqui. Também tem essa coisa de ser mais intimista, né? E lá, por o palco ser mais baixo e ter aquele material que eu acabei de esquecer o nome, mas é esse mesmo que tá aí no chão, consegue-se fazer alguns espetáculos de dança e de teatro, né? Porque aí, então essas diferenças acontecem, mas os dois, na maioria das vezes, recebem espetáculos de música, né? Aqui só música e lá, às vezes, teatro e dança. Mas aí essas são as diferenças e os camarins lá do fundo, eles também se encontram. Vai, né? A questão toda é que a gente coloca no estadual, então as coisas são bem morosas, né? Mas Não é só querer chegar e pronto, não. é devagar, mas estamos no processo. E aqui liga. Isso, essa porta vai ter utilizada, né? Tem outros camarins lá dentro. Personagem importantíssimo. Gente, acho que se fazer uma fala inicial, essa relação do lado da exposição, se der uma olhada, a gente troca uma ideia aqui de novo, no final, de ficar olhando isso. E o Alisson é um artista visual que ele traz muito elemento da educação, né, da pedagogia e também da capoeira, né? Ele é um capoeirista da capoeira Angola, né, do grupo do mestre João, que é uma referência aqui na cidade, né, da capoeira, chamado Eu Sou Angoleiro. Ele vai trazer um questionamento sobre como é que é a forma da pedagogia, essa metodologia padrão que existe nas escolas brasileiras, né? Uma forma de ensino, muitas vezes, tira a individualidade dos alunos, né? Como, por exemplo, eles colocam eles enfeneirados nas carteiras, né? Onde é que essa liberdade ela é suprimida, né? Abafada, né? Por esse método, né? Que é um padrão. Então ele vai trazer esses questionamentos e contrapondo assim a capoeira, que também tem o seu método de ensino, né? No final a gente vai conversar sobre isso, que já vem de uma outra perspectiva. Então assim, ele vai trazer essas pinturas das carteiras, porque a capoeira ela traz toda uma filosofia. A gente pode falar posteriormente aqui da gente dá uma visibilidade para as mulheres, principalmente mulheres lésbicas, que muitas vezes não encontram um lugar para praticar um esporte, um lugar de afeto, de acolhimento, né, que elas se sentem bem. E aí ela percebeu que nesses esportes essas mulheres são vistas, são acolhidas, elas fazem amizades e ela gosta também de trabalhar principalmente com fotos, aquelas fotos que a gente não considera tão boa, vai em movimento, deu uma tremidinha, e aí ela pega essas fotos e consegue transformar nessas obras maravilhosas. Gosto de falar também que as cores, a evolução da artista, ela muda, então os uniformes não necessariamente são desses tons, é que ela realmente gosta de usar esses tons mais fortes.
parte da obra que foi concluída. E a exposição em 1970, que eu falei com vocês, com a curadoria da Maristela Cristão, e que depois, em 1970, veio Maristela Cristão de novo. Era um salão chamado Salão Ouro Preto, que acontecia sempre lá em Ouro Preto, e passou para Belo Horizonte. Então, com esse espaço novo, ela convida Frederico de Moraes, que é um grande curador, crítico de arte do Rio de Janeiro, para fazer a curadoria. E o tema era escultura. E aí ele mudou tudo. O tema passou a ser objetos. Então você tinha artistas com trabalhos de objetos dentro da grande galeria e em torno ativações, performances de vários artistas, tanto mineiros como cariocas, paulistas, Arthur Baile, Silvio Meirelles, o Hélio de Sica representado por um artista que veio. São obras o Lorenzato, ele fazia, né? Eu gostava de fazer essas Então, existem essas ativações que a gente faz, tá bom? E aqui sempre uma bate-passo, reunião, uma conversa.